Mas América, o Léo Botafogo, ele fez uma boa pergunta aqui, ainda daquela época do rebaixamento de 2019. Ele perguntou assim, se é verdade que você chegou a dar uma prensa lá no Thiago Neves em alguma oportunidade. O Léo Botafogo tem que mandar de sobrenome, pô. Léo Cruzeiro. Ele consegue torcer para dois times dentro do Brasil quase com a mesma intensidade. Cara, aconteceu sim, aconteceu cobrança, aconteceu exigência, aconteceu essa questão de pressionar mesmo. Mas em que oportunidade exatamente Depois do pênalti aconteceu? com o CSA teve? Foi naquele jogo com o Não, CSA? não, treta Foi maior. bem antes. Antes já foi acontecendo algumas coisas, alguns vídeos, né, que saía e tal, que é do e aí Mineirão. acabava expondo todo mundo. E aí chegou, né, nesse momento que a gente, pressionamos, cobramos, né, não somente todo mundo ali envolvido, Mas botaram ali, o engajado. Thiago na parede lá? Exatamente, para que as coisas pudessem acontecer, né, para que as coisas voltassem ao normal, né, que momentos assim que era todo mundo focado nesse momento. Olha, eu não vou te pedir para expor um colega de profissional, até porque eu duvido que um jogador profissional, nessa altura da vida, ia fazer isso. Ainda é um cara talentoso, igual o Thiago Neves, vencedor. Mas o que teve naquele pênalti com o CSA? Ele errou mesmo? Porque aquilo... O Thiago batia pênalti muito bem, dá uma virada no corpo meio estranha, e assim... Eu só estou procurando o vídeo aqui, Não, pode perguntar. A pergunta é essa, assim, e o que vocês sentiram naquele pênalti que ele bateu contra o CSA, aquele pênalti fatiga, que ali foi praticamente traçado a queda do Cruzeiro. Teve alguma coisa com ele no vestiário depois desse dia, desse pênalti, que ele não jogou mais pelo Cruzeiro, né? Cara, assim, pra falar assim é difícil, cara, porque eu difícil acusar, não vejo nada, assim, não vejo nada em relação àquele pênalti, se ele quis errar ou não, eu acho difícil. Assim, Difícil, todo jogador difícil. Todo jogador quer fazer, porque teve a polêmica do Fala Zezé depois, né, mas ele é um cara que, treina pênalti, um cara muito bom tecnicamente, sim, talvez é um momento e que foi situação ali do jogo ali dele errar mesmo. É difícil falar, assim, não teve. Do vestiário daquele jogo, você lembra do clima? Você lembra como ficou? Aquele dia vocês sentiram que estava complicado? Porque para muita gente aquele dia é o dia do rebaixamento. Para outros não. Na verdade, o Cruzeiro perdia para o CSA, teve o pênalti que podia empatar e aí seria aquela coisa para tentar buscar. Mas com vocês, a virada, né? Tem esse sentimento de que aquele jogo ali foi até pior do que o do Vasco, do que o do Grêmio? Como que ficou a cabeça de vocês? Assim, aquele jogo foi muito triste, né? Muito ruim, mas que a gente foi recuperando isso, tentando recuperar isso nos próximos jogos, né? Assim, foi uma pancada assim que a gente tomou, mas que a gente precisava recuperar isso nos próximos jogos para a gente poder ir galgando e buscando reagir daquele momento, daquela situação. Então, eu lembro que antes desse jogo, se a minha memória não estiver errada, foi contra o Avaí. Aí foi um empate. 1-1, 0-0, 1-1. Não lembro. Não vou me lembrar. Mas o Avaí saiu comemorando. Eles tinham sido rebaixados naquele momento e saíram comemorando. Você lembra desse jogo? Como que ficou assim, um ambiente de vocês também, olhando um adversário que estava sendo rebaixado, comemorando o empate contra vocês ali no Mineirão? Gera uma certa raiva quando você vê isso, Léo? Porque assim, o Avaí foi rebaixado com o empate com vocês e sai comemorando. O comemorando é porque deve ter gerado algum lucro para eles ali, para eles estarem se empenhando mais naquela partida. Mas como que vocês veem isso? Acontece esses benefícios assim, né? Mas que era um jogo que a gente pensava só na gente. Era difícil, lógico que veio essa questão de achar estranha essa comemoração, que estava demais, né? Passar da conta. Mas que a decepção era maior com a gente em relação a nós mesmos naquele momento. Não era nada questão do adversário em si. Não era mais com a gente mesmo. Ô Léo, vou agradecer aqui ao Carlos, mais uma vez, está sempre Grande com a Carlos. gente, acompanhando, e mandou um superchat para a gente. Carlos, valeu pela força de sempre. Ele está perguntando aqui um tema que certamente a gente ia tocar nele, né? É boa. Tá falando lá, Léo torcedor e Léo profissional, como é que você vê, você é torcedor do Cruzeiro, pelo menos é o que diz, como é que você vê essa questão da SAF no Cruzeiro, né? Você tem algum dinheiro ainda para receber do Cruzeiro? Essa eventual dívida, ela está na associação? Como é que você está resolvendo toda essa questão? Cara, é igual todo trabalhador também, né? Assim, foram vários anos, né? Igual a gente cita também, eu gosto de citar essa questão de 2020, né? Quando o Cruzeiro estava mais precisando,
a gente estava lá, mas quando a gente precisou de fazer uma transição, né, para poder voltar a jogar. Você fala da sua lesão. E aí o Cruzeiro rescindiu e tal. E eu vou até retroceder um pouquinho nessa questão de que, cara, assim, eu tive uma lesão em 2021 e tratei com o meu próprio bolso, né, as custas. Aquela que você vai para o exterior. Que eu vou para os Estados Unidos, fazer meu tratamento, fiz ali a minha recuperação, voltei correndo, chutando bola, tal, tudo ainda direitinho. com contrato com o Cruzeiro. Com contrato, tinha contrato até 2022. Sim. E aí, mesmo assim, foi uma situação que eu estava querendo voltar, né, fazer a transição. Os caras, não, Léo, infelizmente chegou o final do ciclo do Léo no Cruzeiro e até amanhã. E aí já era SAF? Não, ainda não era SAF. Eu não peguei a SAF, assim, eu saí um pouco antes da SAF. SAF não tem nada a ver. Era antes. E aí chegou um certo momento que eles proibiram de vestir a camiseta do Cruzeiro, entrar na toca, porque eu não podia mais treinar na academia. E aí eu tava voltando, querendo fazer a minha transição para jogar. E aí, simples assim, não, nós vamos pagar tudo para você, fica aí tranquilo e tal, nós vamos fazer um acordo. Cara, eu não quero sair do Cruzeiro, tenho um contrato até 2022, eu não quero sair do Cruzeiro. Só não tô pedindo para jogar os 90 minutos, tô pedindo para fazer a transição de 10 minutos ali, depois 20, 30, 40, 50, e a gente progredindo. E aí chegou os caras insistindo, reuniões, cara, não tem como, tal, não sei o que, blá, blá. Falei, então, era o presidente, o Sérgio? É o Sérgio Santos Rodrigues, Era o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E aí, ele era o presidente da época, eu tinha 11 anos de Cruzeiro, ele não apertou uma vez na minha mão, não falou nada. E aí só queria, beleza, eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Aí eles que rescindiram, fizeram um acordo, não pagaram esse acordo também. Eu paguei com o meu próprio bolso o meu tratamento lá fora e tamo aí. O Rubson Santos falou assim, o Ronaldo vai te ligar amanhã, Léo, para você voltar para o Cruzeiro. Você voltaria, Léo? Você voltaria? Cara, o Cruzeiro é nossa casa, né? O Cruzeiro, assim, a gente... igual eu sempre comentei, né? Eu sempre vi o Cruzeiro jogar, sempre, para mim, um momento que mais me marcou foi aquele gol do Giovani, né, no meio da barreira. Isso é algo que eu já comentei isso várias vezes. E, cara, foram 11 anos de muita alegria, né? Tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro. Voltaria, sim, jogaria, né? Trabalharia. O Cruzeiro, para mim, não sei como está hoje, mas para mim sempre foi um dos maiores clubes do Brasil, assim, para se trabalhar. Só aproveitando a pergunta ainda do Carlos, como você vê a questão da SAF como torcedor hoje? Então, é difícil porque eu não estou lá dentro, também não tenho observado os detalhes assim sobre, mas que teve o primeiro fruto, né? Coisas boas que aconteceram. A gestão para subir, né? Subiu com o pé nas costas, praticamente com vários pontos na frente. A questão da organização que se passa, né, do lado de fora, eu acredito que seja uma coisa positiva e que prospere, que segue adiante aí, que se torne o Cruzeiro, que retome o Cruzeiro no lugar que nunca deveria ter saído, né? Que é sempre no topo, buscando por títulos e tal. Quem sou eu para falar alguma coisa, para dar palpite, mas o Léo joga fácil na zaga do Cruzeiro hoje.